Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio Patunas, Andréa Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. É uma alegria recebê-lo, né? Aqui a cada 15 dias, formando essa egrégora do bem, do bom e do belo. E juntamente com todos vocês, a gente formar essa coisa gostosa, essa coisa harmônica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, olha, que é polêmico porque fala-se muito. Então, quando a gente tem a oportunidade de esclarecer alguma coisa ou falar alguma coisa que não é comumente falada na mídia, nos meios de comunicação, hoje nós vamos falar sobre percepção extrasensorial. E aqui nós vamos chamar então para a sala, ainda nós estamos nessa gravação em período ainda de confinamento, então eu vou chamar meu querido amigo, irmão Jorge Antônio. Jorge, cadê você? Cadê? Achei. E aí? Tudo bom, Grego? Eu estou e você? Tudo hiper tranquilo, tudo certo. Pronto, é isso aí. A gente está aqui tomando as nossas medidas profiláticas, né? Quietinhos, bonitinhos, e estamos trabalhando. Isso que é o mais importante, né? Nada nos impede aqui de continuar fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se propôs. Eu não quer nem saber. Colocar o remo na mão é para remar, né? É isso aí. Você usou a terminologia. Não interessa se tem correnteza, se tem pedra, se... Não quero saber. Mar calmo não faz marinheiro, então a gente tem que se especializar. Né? Então nós estamos aí. Jorge, porque assim, a única maneira de você sobreviver à tormenta primeiro você vencer o medo, né? Aí, vencido o medo da tormenta, você consegue analisar a tormenta como ela é. Primeiro, externamente, né? Daí Sim. você percebe que, na verdade, você está no meio da tormenta, né? E já que você está no meio da tormenta e não tem mais medo dela, né? Aí o passo seguinte é você aprender a linguagem da tormenta, né? Só que daí a tormenta externa é uma tormenta instintiva, né? E a tormenta interna que tem em você é uma tormenta com consciência superior. Só que tormenta com tormenta conversa. Daí você ensina exterior a se comportar como você se comporta. É o meio de transformar, né? E a tormenta vale para qualquer coisa, né? O medo exterior, qualquer coisa que você tenha, né? Você desperta um símile, que daí tem controle, né? E tem consciência melhor do que o instintivo externo. E aí você domina. Quando você domina daí o meio externo, isso implica em você ter aprendido o código de linguagem, né? Aí então você vê como as nuvens conversam, como os relâmpagos conversam, como as aves conversam, como os devas conversam, como o invisível conversa, e daí você já não existe mais como indivíduo porque você faz parte do meio. É interessante, foi bom até você falar essa questão de tormenta, né? Porque uma dessas piores tormentas que tem é a tormenta interna, né? A tormenta que... É porque essa não cessa nunca, né? E você não consegue se abrigar porque ela está dentro de você, né? Aí é que tá. Não tem guarda-chuva para tempestade astral, né? É isso aí, falou tudo. Então isso. E o tema de hoje, olha que interessante como as coisas casam. Já começa a fluir. A gente abre o programa, a coisa já flui tudo direito. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que têm desenvolvido este sexto sentido, que chamam, deram um nome desse negócio aí para percepção extrasensorial, a PES, o sexto sentido, por exemplo. E o sexto sentido é uma dita faculdade que permite que cada um tenha desenvolvido esse aspecto, e eu posso olhar para você, ver tormentas que você está enfrentando, você entendeu? Então, a gente consegue ver no outro, né? Olha onde a gente pode chegar hoje. A gente vê no outro através dessa percepção extrasensorial, mas ao mesmo tempo a gente só consegue ver no outro porque esta percepção também existe. Uhum. Não é? Então é um rolo. É um bolo danado. Então já temos um bom. Você só pode descrever aquilo que você conhece, né? Exato. E você só pode conhecer o que está em você. Então você faz uma cópia daquilo em você e descreve aquilo que está em você, pensando que está descrevendo o outro.
Então, e aí vem a pergunta. Olha só, mesmo eu tendo a percepção extrasensorial, já falamos superficialmente ao longo desses anos alguma coisa nesse sentido, mas ela me fornece uma faculdade a mais, digamos assim, para eu poder ver além do que está em mim? Como é que é isso? Assim, quando eu olho alguma coisa em você, eu acabei de fazer uma analogia agora, eu enxergo Uhum. uma coisa em você que está em mim. Se eu não pudesse, eu tenho que. Mas ela pode não estar em mim? Eu posso enxergar alguma coisa que não esteja em mim? Ou isso é impossível? Você pode enxergar, mas sem traduzir o que a gente está conversando agora. Enquanto você não cria um código em você para que aquilo seja compreensível, tudo que você pensa que percebeu, ele vira fumaça, né? Hum, Senão não adianta nada. Agora, é bom aí esse assunto e esse termo que você trouxe, o sexto sentido, porque ele não tem nada a ver, né? É bom para a gente daí tentar esclarecer sobre isso aí, né? Isso é a primeira coisa. E depois tem uma coisa que é importante, assim, o que a gente tem feito nesses anos todos que a gente conversa é contribuir para que daí cada um crie, né, assim, os seus próprios parâmetros de entendimento, de compreensão, essas coisas assim, e se aperceba, né? Perceba o seu próprio ano. Então, é, o assunto que a gente vai conversar hoje é, assim, aquilo que você vai encontrar no Google, a gente não vai, você, sim, a pessoa que está nos assistindo, aquilo que você vai encontrar no Google, então seria um desperdício de tempo, tanto da pessoa quanto nosso, só pegar e replicar, né, as coisas. Então, perfeito. vamos tentar pegar e dar uma abordagem que se aproxime daquela abordagem não usual, não é? Para que daí isso então possa servir como elemento para que cada um tenha discernimento e crie sua própria visão, né? Disso que é uma coisa muito importante. Então, quando a gente fala desses sentidos, o sexto sentido, clarividência, clareaudiência, telecinésia, essas coisas assim, então a mercantilização assim Incrível. sabe? É como se faz com as coisas, né? Então, você viaja para o Oriente, né? E traz um baú de quinquilharia que você não compreende nada, mas você achou colorido e trouxe, e aí você chega aqui e você vende, né? Como um desbravador, né? Sem nem se dar conta do que é que você está vendendo. E isso quando começou essa transposição, esse transbordo do conhecimento do Oriente para o Ocidente, então, assim, muita coisa foi se perdendo pelo caminho, né, nas tempestades das almas dos mercantilistas, né, e aí o que chega hoje para a sociedade de maneira geral são só fragmentos, né, do que a coisa em si deveria ser. E essa questão da percepção adicional, essas coisas assim, é uma coisa totalmente incompreensida, né? Totalmente incompreendida, né? Totalmente mercantilizada. Então, assim, primeiro, assim, a percepção, né, completo, né? E o perception é o capturar. Então, é como se você fosse assim, capturar o teu entorno, né? O percapere. E, e, e é o que move a nossa interação com o meio, né? Então, o que a gente conceitou como percepção, e pode ser percepção física, percepção vital, percepção astral, percepção mental, todos nós temos, né? E todos nós colocamos em dia, praticamos o tempo inteiro, que é a forma como a mente funciona, como a gente interage com o meio, isso é uma coisa normal. O que se considera como sentido adicional são aquelas coisas assim, tem um aspecto muito interessante. Então, é, sabe que assim, o primeiro sentido a ser desenvolvido foi um momento em que a massa evolucional e as consciências que estavam se desenvolvendo, o Sim, conceito de humanidade, os seres, né? Eles eram ígneos, então era um estado radiante, né? É aquele momento da Terra ígnea, né? E nesse momento já existia consciência de desenvolvimento, e aí, então,
e havia um estado de consciência, e daí esse é o primeiro conceito. O sentido que cada um de nós tem, e hoje todos nós temos 5 sentidos, né? Ele é feito para permitir a interação dessa unidade evolutiva, dessa unidade existencial com o meio. Então, sempre o sentido que está se desenvolvendo, ele está adaptado ao estado da matéria e ele implica em estado de consciência. Então, você falou, Jorge, deixa eu interromper um pouquinho só. Você falou sim. que nós temos 5 sentidos. Nós só temos 5 sentidos verdadeiramente no estado que nós estamos hoje, evolucional? São realmente apenas 5 sentidos ou não? Aí tem uma explicação necessária antes de eu responder para você, Ok, né? O que é o sentido e como é que ele age, porque na verdade perfeito. quando você fala em visão, né, tem a visão física que a gente usa, tem a visão etérica, né, ou prânica que ninguém usa, tem a visão astral que de alguns têm relances, dependendo da maneira como seja, tem a visão mental, tem a visão abstrata, tem a visão búdica. Então são várias camadas, né? Mas daí eu já vou chegar nessa questão de se a gente tem só 5 e por que a gente tem 5. Então, chegou o momento em que o Estado, assim, o ponto mais denso da matéria naquele momento, no nosso estado evolucional, era ígneo, né? Então, é um ambiente radiante, matéria ígnea, seres ígneos, e o primeiro sentido que foi desenvolvido foi a visão, né? Porque era assim, eu só conseguia ver, não havia o que ouvir, não havia o que sentir, não havia nada, né? Só a visão. E aí, assim, eras, né, de evolução no sentido de transformação da matéria, no sentido de transformação das consciências, né? Aí vem o segundo momento evolucional, isso para a gente chegar no ser humano, né? Em Claro. que daí a matéria ela sai do estado ígneo. Tem uma coisa que é importante assim, quando a gente fala um estado ígneo, gasoso, aquoso, essas coisas assim, não tem nada a ver com o que a gente considera hoje como fogo, como ar, como água, né? Assim, então, esse estado gasoso não é o conceito de gás que a gente tem hoje, né? Era a matéria mais densa onde se evoluía era uma gradação do sistema gasoso, e os seres, o corpo dos seres, né, nessa época, também era o sistema gasoso. Aí, nesse segundo momento, já se produzia ruído, né? Então, a audição, ela é o segundo sentido a ser agregado, né? E aí, então, assim, aí passou, assim, era sem conta, então, várias graduações de seres ígneos, uma hierarquia ígnea, né, que é a hierarquia dos suras, né, suras asuras, né? Sim. Aí depois, então, veio o momento em que você tem os seres gasosos, né? Então é desenvolvida a audição. Depois aí, então, a gente passa por um processo de densificação da evolução e chega um tempo em que daí, então, tudo é fluídico, né? Então, a matéria mais densa, onde a evolução se professa, é a matéria aquosa, né? Onde o que a gente chama de água hoje é um pálido reflexo do que é como se fosse assim, a água é que formava os seres e a matéria onde se processava a evolução, nessa época, seria como se fosse uma água alquímica, né? E a sobra disso, né, a sobra inconsciente disso é o que a gente chama hoje de água. Então, nesse período de desenvolvimento desses seres nesse meio aquoso, então, se desenvolve o sentido da gustação, que é o terceiro sentido, né? Então, a Terceiro, gente teve a visão, a audição, audição. a gustação, né? A gustação, e aí continua a evolução no sentido de densificar, é aquele período de descida, né? Da consciência na matéria, né? Então, esses três, primeiro etapa de descida, então,
Era o fogo, o ar e a água, né? Aí chega um ponto em que daí a matéria se densifica ainda mais e cria o conceito de matéria sólida, né? E veja que daí, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de tudo que nos cerca, né? Não é que a Terra estava assim e o entorno estava sólido, não. A parte que nos cabe, toda ela vai passando por um processo. Daí, quando a gente chega nesse estado de matéria sólida, né, aí então se desenvolve o tato, Tato. né? Então veja que o sentido, né, ele é um sistema, um conjunto de inteligências que permite aquela unidade existencial, aquela unidade individual ou aquele ser humano, no caso hoje, né, a interagir com o meio. Então representa o estado de consciência dele e o estado da consciência da matéria do mundo no qual ele vive. Então, hoje, qual é o estado de consciência mais denso da matéria? É o físico, né? E qual é que é o sentido que ele, assim, ele está mais consolidado, né? É o tato, né? Assim, você não consegue ver, mas se você toca, você substitui. Você não consegue sentir o cheiro de uma fruta, mas se você conhece, você apalpa, você identifica, essas coisas assim. Então, o tato é o sentido mais consolidado e ele é o ponto de inflexão que você teve 3 de descida, o tato é o quarto, e você começa a ter 3 de subida. Então, densificação do fogo até na terra, caminho de descida, e agora o caminho de subida, né? Da terra até o contrário. Processo de descida é inconsciente, processo de subida é consciente. Significa o quê? Que vai ter um estado de matéria aquoso consciente, um estado de matéria aéreo consciente e um estado de matéria ígnea consciente, né? Então, a gente tem 4 sentidos consolidados, né? E aí, qual é que é o sentido da próxima etapa, né, evolucional? Né? É Olfato. o olfato. Por isso que daí o olfato hoje, ele é o sentido menos desenvolvido, porque a gente está desenvolvendo rudimentos do que vai ser o olfato realmente. E o que que acontece? Quando o ser humano ele ainda não era dotado do sistema nervoso cérebro espinhal, né? E aí toda a consciência dele estava focada no sistema neurovegetativo, todas que hoje são consideradas como percepções extrasensoriais, né? De daí você conseguir ter a clarividência, a clareaudiência, essas coisas assim, era a forma de se comunicar, né? Você não tinha consciência do meio. Quando, então, o ser humano ele passa de um momento onde a consciência está focada no sistema neurovegetativo, né, e aí ela passa a ser focada no sistema cérebro-espinhal, né, que daí já seria um processo de subida na parte de evolução, todas aquelas faculdades psíquicas, elas deixam de existir, né, e são substituídas pelos 5 sentidos da maneira como a gente considera hoje. Olha que interessante. Sim, e aí você pega E as pessoas dão muito mais valor aos pretensos poderes extrasensoriais o que é uma do que, bobagem, né? O que é uma né? bobagem, né? Assim, assim, o primeiro grande erro de quem busca desenvolver consciência, veja que é uma coisa muito interessante, é pensar que desenvolvendo os poderes psíquicos, isso é questão de consciência, não, tá? É voltando no tempo. Está Olha, voltando para um estado evolucional quando a consciência não estava no sistema nervoso central, estava no sistema neurovegetativo. E quem tem a consciência no sistema neurovegetativo? Os animais. Então, você pega o olfato de um cão, aí fala assim, mas o ser humano não é desenvolvido porque pega o cão, ele tem um olfato nossa, milhares de vezes. Ou então fala assim, mas a visão do ser humano é limitada porque você pega uma águia e ela tem uma visão... Então, sempre tem essas comparações. É claro, porque o olfato do cão é do etérico, né? Assim, a visão da águia é o etérico, a audição do morcego é etérico, né? A linguagem do golfinho é etérica, a audição do golfinho é etérica, entende? Assim, ou assim, como é que ele consegue ver? Porque ele não está vendo no físico. Como é que ele consegue ouvir? Porque ele não está ouvindo no físico, né? Assim, eu estou aqui e daí eu escuto o cão latir lá na rua. Eu não estou vendo o cachorro,
mas eu estou ouvindo. Se eu estou ouvindo, eu estou vendo. Então, há uma diferença muito grande em termos de estado evolucional, em se prestar culto aos poderes psíquicos, né? E se prestar culto, do ponto de vista de buscar compreender o que é a mente concreta, o que é a mente abstrata. É realmente desenvolver essas facilidades, essas faculdades, não mais no planetérico inconsciente que nos sucedeu, que nos antecedeu, mas no planetérico consciente, que é o que a gente está construindo. Então, vai chegar um ponto, né, em que aí a minha audição, minha visão, gustação, né, todos os meus sentidos, eles são em uma potencialidade e em uma categoria que jamais foram experienciados pelo ser humano. Então, respondendo a tua pergunta, sim, hoje nós só temos 5 sentidos, por quê? Porque a gente está saindo do quarto momento evolucional e indo para o quinto, onde a gente está com rudimentos do sentido seguinte e os outros 4 já desenvolvidos. Só que tem uma coisa muito interessante, assim, a gente tem você tem o plano físico, né? Aí você tem o plano etérico, você tem o plano astral, tem o plano mental, e são as várias graduações do que a gente constituiu como formação do homem, que corresponde às graduações da matéria. Você tem o físico, tem o líquido, né, o aquoso, tem o gasoso, tem o ígneo, né? Depois você tem o que viria e corresponde, né, aos planos da matéria. Então você vai ter etérico, depois você tem subatômico e depois você tem atômico. Então nós descemos 4 momentos evolucionais, cada um com um órgão, um sistema que nos permite interagir com esse meio, né? E a gente está desenvolvendo um sentido próprio para daí, com consciência, interagir com uma matéria. Quando que a gente vai ter o olfato perfeitamente desenvolvido como ele tem que ser? Quando, então, o estado de consciência e a matéria também migrar de estado. Agora, acontece o seguinte, o que a gente chama como sentido hoje, eles só são utilizados, e aí vem a limitação, eles só são utilizados no plano físico mais denso, né? E, então, aí você não ouve o que não chega fisicamente, você não vê aquilo que a luz não reflete, ou então você tem uma faixa de audição pequena, você tem uma faixa de visão pequena, você tem assim, uma faixa de tato pequena. Por quê? Porque a gente circunscreveu todos os sentidos somente ao plano físico que a gente funciona. O que a gente tem que compreender é assim, o, o que a gente chama de órgão, né? Assim, o órgão da visão, o olho, o aparato visual, a parte que ele vai pegar a primeira tradução, né, dentro do cérebro. Então, eu tenho um aparelho visual no físico, existe um símile com outras características, né, no vital, no prânico, que nome a gente queira dar, no corpo vital. Então, você tem uma visão vital, assim como você tem uma visão física. Por decorrência, você tem uma cópia do sistema visual no teu próprio corpo astral, então você tem condição de ver astralmente, não é? Você tem uma cópia desse sistema visual no plano mental também, mental concreto, né? Então te permite, por isso que daí a clarividência, não adianta você buscar a clarividência como se fosse teu foco de consciência, né? E aí você vai ver rudimentos daquela parte entrelaçada mais densa do astral com o plano etérico, né? Você vê restos, né? Assim, de fora da lei e em Adharma, densos o suficiente para você ter uma impressão que o teu cérebro consiga traduzir e falar aquilo corresponde à imagem tal, e você vai e verbaliza. Percebe? Então, o ideal seria, assim, no mínimo, você ter uma visão mental do processo, né? Para que daí você consiga desenvolver o que seriam os sentidos que viriam depois, né? Que então o quinto seria o olfato, o sexto sentido, e isso é uma coisa muito interessante, é o sentido da perceptibilidade, né? Onde então você passa a ver com todos assim, a perceber o meio com todos os órgãos que você tem,
mas daí já não só no físico, você consegue perceber e interagir com todos os planos, né? Isso seria o sexto sentido. Esse que é o sexto sentido. E não é a clarividência, é clareaudiência, essas coisinhas assim, que isso aí, assim, você vê, assim, aquele negócio até onde a vista alcança. O sexto sentido é perceptibilidade, é o nome, né? E significa você ver, ouvir, falar, tocar, gostar, todos os planos da matéria, não só o plano da matéria mais densa, que é onde você pensa que existe a vida. E aí vem o sétimo sentido chama sentido sintético. Ele une toda a percepção de todos os 6 planos para a aquisição da consciência universal. Então, essa é a resposta ao que você tinha perguntado antes. É interessante você estar falando, porque eu conheço, como você deve conhecer também, muitas pessoas ditas paranormais, que essas pessoas que têm o desenvolvimento ou não, como você disse aí, tem pessoas que têm clarividência, aí comentam comigo e comentam com você também, e você acabou de dizer realmente, porque elas veem, elas enxergam coisas, mas elas não conseguem interpretar aquelas coisas. É interessante isso, né? E não só isso, Grego. Eu sou louco para enxergar as coisas do outro lado, digamos assim. Eu enxergo, mas não compreendo, porque o que eu enxerguei não aconteceu. Mas quer ver uma maneira de enxergar que você coloca em prática frequentemente e não se dá conta? Intuição. Ah, O que é intuição? O que é intuição? Intuição é você enxergar as coisas no plano búdico. Isso é no intuição. búdico? É No mesmo? búdico. É, Uai, olha. exatamente. Eu estou bem, então, na parada, porque ela. Não, vai chegar. É que daí hoje a gente só enxerga a matéria física. Nós temos que rumar para enxergar o universo. Hoje eu só vejo corpos físicos e a matéria, o resto kármico dos outros sistemas de evolução, que é onde a gente convive, né? Não, eu quero enxergar a consciência universal. Eu quero enxergar as sensações, eu quero ouvir as cores, eu quero tocar os sons, tocar não tocar, tocar de tato, né? Então, isso é o sistema sintético, né? O que acontece hoje é que a gente está condicionado a pensar que o mundo é só aquilo que chega através dos sentidos, né? Porque o que acontece? Nós temos 5 órgãos de interação com o meio que nos cerca, com a matéria que nos cerca. Qual é que é o estado de consciência da minha visão? É o meu estado de consciência. Por quê? Porque se, por exemplo, assim, eu vou ler alguma coisa que está escrita, né? O que aquela escrita se transforma para mim? Vai depender do que tem em mim. Com certeza, com certeza. Eu posso ler e não enxergar, eu leio, assim, eu mostro um desenho, aí você vê um pássaro, o outro vê alguém correndo atrás de alguém com uma arma, alguém vê uma paisagem, alguém... Então, a visão, de maneira geral, né, a visão, nossos sentidos, eles são praticamente, assim, subutilizados, porque a gente restringiu uma capacidade que foi dada ao ser humano através de todo um ciclo de existência, a gente restringiu a ação desses órgãos a só aquilo que existe no plano físico mais denso. Aí, quando alguém tem um vislumbre do astral, né, ou porque sonhou, né, ou porque tomou alguma coisa, ou um chá, Sim. ou cheiro, não sei lá, cada um, né, que segue o seu caminho de vida. Então, você tem uma momentânea ruptura, né, do corpo protetivo prânico ou vital, e aí você tem um vislumbre do astral, mas só que daí, assim, quem está fazendo, quem está direcionando, quem está propiciando para você aquela visão é o teu sistema neurovegetativo, porque você não está consciente. Tanto você não está consciente que você não consegue traduzir, não consegue interagir, não consegue aprender, não tem sequência, não sabe onde está, não comanda para onde vai, não consegue dominar seus medos, não consegue nada. Né? Verdade. Por quê? Porque é como funciona o neurovegetativo, isso se chama instinto. Né? Então, é como se os sentidos que nós temos, que deveriam ser usados humanamente, são usados instintivamente. Você falou uma coisa que eu acho que não foi nem falando. Nós já fizemos um programa específico falando sobre intuição, mas eu não me recordo se na ocasião você falou sobre essa questão, e é muito importante o que você disse, porque hoje, sei lá quantos anos nós falamos sobre isso, me soou
me soou diferente aqui. Você disse que a única, como é que se diz? A intuição é uma coisa. É uma visão búdica. Puxa. A mesma coisa assim, você lê alguma coisa, você está pensando alguma coisa, aí você consegue abstrair, né? E aí, no momento que você abstrai, então os teus sentidos eles se desligam do meio físico, né? Se desligam do vital, se desligam é como se as camadas mais densas dos teus sentidos fossem desligando e você está só com a visão abstrata funcionando, a audição abstrata, a compreensão abstrata, e daí você está vendo aquelas ideias que ainda não tomaram corpo, né? Sim. Sabe? Isso é uma visão abstrata. Aí daí para manifestação, vamos dizer, eu intuí, mas muita gente intui e erra. Como é que é esse? Mas lembra que a gente conversou uns dias atrás sobre o reflexo do mestre? Perfeito. Lembra dos tipos de reflexão? Se isso essa visão que está chegando, essa luz que eu estou trazendo para o plano mais denso, ela vai se refletir em uma superfície turva ou desnivelada, ela vira fumaça. Ela não consegue ser traduzida pelo cérebro. Porque quem tem que traduzir, quem vai interagir, porque a gente tem assim, a gente tem 5 sentidos de aprendizado e de interação, né? A gente tem 5 órgãos, né? Em vez de sentido, 5 órgãos de interação. A gente tem 5 órgãos de ação e tem o 11º órgão, que daí é o fiel da balança, que é a mente. Então, você tem os 5 sentidos: visão, audição, gustação, tato, visão, audição, olfato. Então, você tem 5 sentidos, e aí o que acontece? Quando eu vejo alguma coisa, eu ouço alguma coisa, eu toco alguma coisa, eu gusto alguma coisa, eu sinto alguma coisa, aí eu ativo o correspondente em mim, né, que a gente já conversou aqui algumas vezes, que são os Jnana Indriyas. Jnana Indriyas são os órgãos internos do conhecimento, e aí eu vou colocar no mesmo estado vibracional que a coisa, e eu crio uma cópia daquela coisa, né? Daí, essa cópia desse mundo que me cerca, ele vai chegar para a mente, que daí vai interagir com o coração para dar densidade, né? E aí isso vai se transformar em uma ação. Só que a gente daí então só usa os sistemas visual, olfatório, auditivo para isso. Quando eu deveria ver uma ideia, né, uma abstração, eu senti o aroma de um som, né? Eu ouvi o som de uma cor, e aí isso então vim para a mente concreta, e a mente traduzir para que eu conseguisse me expressar. A mente concreta ela está tão destreinada que ela só percebe só o mundo físico, que todas essas coisas mais sutis que chegam para os sentidos, ela se desvanece. Se desvanece. Então, assim, não é que eu só vou ter um contato com o mundo abstrato quando eu estiver preparado. Não é que eu só vou ter um contato com o mundo da intuição quando eu estiver preparado. O tempo inteiro, a abstração, a intuição, né, a consciência plena, ela está tentando interação, mas daí o ser humano, de maneira geral, ele é tão embrutecido no tocante ao uso dos seus sistemas, né, de interação com o meio, que tudo que é mais sutil é desprezado. Né? É como você está acostumado a tomar refrigerante com um monte de açúcar, e aí você vai comer uma fruta e a fruta não te parece tão doce, ou você acabou de comer chocolate e não consegue perceber o açúcar de uma maçã. Perfeito. Entende? Então, essa que é a restrição, por isso que tem essas limitações. Né? Aí, então, esse culto, né, a clarividência. Se você não tiver uma clarividência mental, uma clarividência abstrata, você vai ver restos do astral, né? Então, assim, clareaudiência. Se você não tiver uma clareaudiência, assim, se você não fizer o teu ouvido, tua audição funcionar, né, na mente abstrata em direção à intuição, por mais que a tua consciência grite com você não vai ouvi-la. Você está falando um negócio interessante, está vindo aqui. Vamos dizer,
Na minha juventude, eu ouvia muitas palavras sem som, com muito mais frequência do que eu ouço Lógico, hoje. Mas eu lógico, ouvia muita palavra sem som. Você sabe o que é palavra sem som? lógico. Mas isso é maneira usual de conversar. Perfeito. Então tá. Outras pessoas ouvem realmente vozes no seu ouvido, vamos dizer. Essas coisas todas, essas coisas são manifestações do astral, né? Por que essas coisas acontecem e como elas acontecem? Porque muitas vezes elas são involuntárias, né? E como filtrar uma coisa dessa? Porque É, nós vivemos no mundo de Maia, então, alimentando Maia, 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 tudo, a maioria que vem, é da mesma. Nós estamos atraindo a própria Maia, né? Como uhum. que se filtra uma coisa dessa, ô Jorge? E eu achava isso aí, enquanto você pensa, eu achava que isso, alguém estava falando comigo, eu achava que porque eu Não, me. é simples a resposta, é assim, vamos supor que você está em um balão desse de gás, né, Tá, não sei qual é que é o nome. Quando você está com o cesto pousado na terra, né, você está no meio de uma floresta, né, assim, no descampado, numa ravina, né. Daí quando sim, o cesto está pousado na terra, toda a tua visão, né, ela é desse pedacinho pequeno e depois tem as árvores, né, e para cima você não consegue ver nada porque tem o próprio balão, que é o teu meio, perfeito, né. isso aí. Na medida em que você vai daí, subindo, né, então você consegue contemplar a ravina como um todo, a floresta como um todo, uma montanha, 2, 3, 4, 5, até que você subisse, para sempre, você ia contemplar o universo. Então, Isso. quando diz assim: "Ah, mas eu ouço, né, uma voz conversando comigo", né, e isso é uma coisa do astral. Tem 2 aspectos, né, ou se houve fragmentos, né, Hum, do meio onde se está, né, e aí isso aí pode ser derivado da questão da vinculação ainda da ação do sistema neurovegetativo, ou então, você tem contato, né, ou você tem que se submeter a ouvir ou interagir com alguém somente através da audição, por quê? Porque você não consegue ouvir ela conversando com você mentalmente, não consegue ouvir ela conversando com você e quem vai conversar com você? Na maior parte das vezes, o que que acontece? A conversa ela é só horizontal, a conversa é horizontal. Então, se o teu estado de consciência ele é na ravina, quem vai conversar contigo é quem está de pé ali contigo na ravina. Se o teu estado de consciência é pós-montanha, quem vai conversar contigo é quem vive no plano pós-montanha. Se o teu estado de consciência é solar, quem vai conversar contigo são os seres solares. isso não tem nada a ver com bom e ruim, né? É só questão de que você está enxergando, né? Não, bom e ruim é aquilo que existe só, assim, é no ar que se respira, é porque é um conceito Isso. absolutamente humano, né. O que não pode é assim, você, vai ter uma interação no astral, né, e o astral totalmente plástico, porque quanto mais próximo da superfície, mais plástico é o astral e menos valoroso e menos, realista, menos real é, né. Aí, então aquilo toma uma forma, te fala o que bem entende e você toma aquilo como se fosse verdade, e dirige tua vida a partir daquilo, sem compreender que a coisa em si também não tem consciência. Né. Agora, a conversa, quando você então tem a visão mental, a visão da intuição, a visão mental abstrata, né, aí a conversa ela se submete à própria matéria do plano. Então, assim, por que que você não vai conseguir conversar com som com alguém quando você está tendo uma compreensão abstrata? Porque o Hum. som existe no plano físico da maneira como a gente está vendo. Mas Percebe? Então existe som no etérico também, né? Tudo é som, não, cor. mas existe o som prânico. Aí no Ah, isso astral você falou. existe o som astral, no Tá. mental existe o som mental, no mental abstrato o som mente abstrata, no plano E, búdico, o som da intuição. O que que é o som? Aí é a forma como o conteúdo flui, como a interação é feita. O e não que adianta o tentar que definir, dificulta não adianta tentar não, definir isso, né? não, o que dificulta é você dizer assim: "Não, eu vou fazer uma viagem astral, mas, assim, eu vou fazer uma viagem de estudo,
né, para o plano búdico, né? Você vai dar cabeçada no astral loucamente, sem voltar com ideia nenhuma, sem voltar com compreensão nenhuma. Por quê? Porque você não sobe, o balão não sobe acima da quantidade de ar quente que ele tenha. Perfeito, perfeito, muito bom. Entende? O que vocês têm que compreender, assim, então, a mente concreta, ela é o que a gente chama de consciência discriminativa, né? Aí, na medida em que eu consigo, no mínimo, focar a minha consciência, né, na mente concreta e criar o que seria consciência discriminativa, eu tendo a ter o que seria consciência universal. O que é consciência universal? É o que a gente chama de Budi, que é o nome sânscrito que a gente tem dado aqui até agora. Quando daí eu passei pela consciência discriminativa, passei pela consciência búdica, daí eu consigo ter, aí sim, não só uma percepção extra-sentido, né? Eu consigo ter uma percepção extra-consciência universal. Isso aí que eu queria chegar. Então, o que nos interessa não é percepção extrasensorial, é percepção extra-consciência discriminativa. Isso aí. Né? Porque, assim, qual é que é o limite de todos os sentidos? É a percepção que a mente concreta tem do meio que nos cerca, que é matéria sólida, baseado na característica desses embriões em cada um de nós, desses órgãos de aprendizado, né, de contato. Mas não me interessa. Não me interessa porque assim, esse é um estado, né, de interação com o meio que deve servir só para me dar elementos para que eu compreenda o meio, para que eu ultrapasse o meio. Né? Então, não tem aquela frase do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, da qual eu sou membro, e o digníssimo amigo também. O professor diz assim, aquele que ultrapassa o Akasha é fonte de toda a riqueza espiritual, né? O que é o Akasha? Akasha é o entorno, o entorno, né, do que encapsula a existência humana. Acima disso, toda a riqueza, nenhuma riqueza. Toda a consciência, nenhuma consciência. Toda sabedoria, nenhuma sabedoria. Todo conhecimento, nenhum conhecimento. Por quê? Porque o nenhum se confunde com o todo. Perfeito. Muito bom. Entende? Eu queria que se desenvolvesse mais aqui. Eu só queria só falar uma coisa com relação a esses chamados poderes, né? E que o pessoal daí valoriza muito, até por conta desses filmes de ação, essas coisas assim, né? Que é a telecinésia, né? Telecinesia, a capacidade de mover objetos se fala mover com o poder da mente, né? Esquece, sabe? Assim, no mundo que a gente está, esquece, né? Porque como a gente está num mundo de matéria mais densa, né? A consciência ou o poder da mente, ele nunca vai fazer com que um objeto se mova. É mesmo? Jamais, jamais. O que tem que acontecer é o seguinte: alguma coisa, algum ente quase tão denso quanto o físico, obedecendo aos meus ditames, ele faz mover as coisas. Então, assim, eu vou fazer com que se mova, vou levitar. Levitar é um tipo de telecinese, só que daí eu movo a mim mesmo. Né? Sim. Como é que eu vou levitar? Com o poder da mente? Não. Eu vou desenvolver uma capacidade, ou um seed, ou um poder, mas que não é aquisição de um poder extrasensorial. Eu vou estar em um estado de consciência de tal forma amplo que a natureza, a natura, os entes que a formam, me servem conscientemente. Então, o mago, o mag, né? Quando ele quer mover alguma coisa, sabe como é que ele faz? Ele vai lá, pega com a mão e leva para o outro lado. Se o mágico ele quer folhear o livro que ele está lendo, ele pega a mão e move a folha do livro. Agora, se ele quer mover alguma coisa com o objetivo de prestar um serviço útil à lei, ao meio, à humanidade, aí então ele comanda para que os seres que vivem e habitam invisivelmente naquele plano, que está quase interagindo com o meio, movam o objeto, parem o negócio, propiciem um acontecimento. Aí sim, então, a gente já conversou uma vez, assim, nená com vácuo, não existe espaço vazio.
para que alguma coisa aconteça, a matéria naquele plano, ela tem que agir. Então, com a consciência, eu vou mover... Não é isso. É que daí, então, você tem tal domínio sobre a matéria que está entre você e o objeto, que você faz com que a matéria que existe no entorno do objeto o mova. Essa que é a percepção. É porque não tem um vazio onde, assim, vou... fazer uma teurgia, uma magia sonora, né? Para ela produzir um efeito. E você vai e pronuncia aquela palavra, né? Para produzir o efeito que você deseja. E daí o quê? O som que sai de mim vai lá fazer com que o efeito aconteça? Não. O som que sai de mim, derivado do estado de consciência onde eu estou, empaticamente compreendido e sentido por todo o meio que o cerca, faz com que aquilo que existe de distância entre eu e o meu objetivo, a razão pela qual eu estou pronunciando, aconteça por quê? Porque no som eu invoco todas as potestades, todos os seres que existem naquele meio. É isso que acontece. É interessante porque, veja, e uma pessoa dessas, uma pessoa que tem essa condição, ela jamais vai numa televisão fazer showzinho, certo? Lógico, né, Grego? Lógico, né? Então, existe um homem chamado Randy, se eu não me engano, que você deve ter ouvido falar, que ele está há 10 ou 15 anos oferecendo $1 milhão publicamente para quem fizer um fenômeno paranormal ou extrasensorial na frente dele, na frente das televisões, tudo. Até agora não apareceu um, Jorge. Assim, o paranormal é aquilo que está além do normal. O que é normal? É só o que cerca os sentidos. E daí, então, você pega um adepto, né, que domine um dos 8 poderes da yoga baseado no desenvolvimento do chakra adicional do cardíaco. Daí, então, você acha que ele vai vir levitar, ou aumentar de tamanho, ou diminuir, ou para... Não, porque assim, não, é porque isso que é a coisa que é muito importante a gente compreender, Grego, assim, da nossa conversa de hoje, é que o desenvolvimento do sentido, ele acompanha o estado da matéria. O uso do sentido acompanha o estado de consciência, né? Então, se você tem um estado de consciência búdico, todos os teus sentidos, que daí já não são mais 5, são 7, funcionam no plano búdico, né? Aí, então, você tem um estado de mente abstrata, né? Então, todos os seus sentidos funcionam no plano da abstração. Você vê o que não existe, ouve o que não existe fisicamente. Sim. Né? Aí você pega assim, tá, mas daí no astral? É a mesma coisa. Seus sentidos funcionam naquilo que ainda não existe. Por quê? Porque o estado de consciência é astral. Só que, peraí, mas o estado de consciência astral, quem que devia ter desenvolvido? A Lemúria, antes de começar a Atlântida. Então, você está com o teu estado de consciência baseado em 1 milhão de anos atrás de evolução, porque você quer desenvolver poderes para ver o quê? Para ver o passado. É interessante, você está falando, me veio aqui à mente, se ele disse ou não disse, não interessa. Yoshua Ben Pandira, o Jesus da Igreja Católica, teria dito numa certa ocasião, sei lá onde, eu poderia vos dizer muitas coisas, mas vós não entenderíeis. Então, eu percebo assim, vamos dizer, avataras, bodhisattvas, lógico, todas as pessoas, elas vêm para cá, elas devem ter realmente uma baita de uma dificuldade de passar um ensinamento das coisas ou da origem que eles vêm por um tipo de inteligência que ainda não está capacitada para entender isso. Então, acho que você o querer professor discutir... Henrique José de Souza, que tanto você fala e a gente tanto cita aqui, ele deve ter tido uma dificuldade muito grande em expressar o momento de chegada seria o equivalente, sim, na minha visão, a você sentar para discutir a caverna de Platão com um formigueiro, né? O resultado é parecido, né? A culpa é da formiga? Não, porque é o estado de consciência dela. Sim. Né? E a vinda então aquele ser humano que vai se sentar para tentar
e dar um estado de consciência diferente para o formigueiro, adianta, né, ele ficar falando sobre a interpretação de Platão, não adianta nada. Então, o que tem que fazer? O código de linguagem dele tem que descer ao nível do formigueiro. Tá. E aí, o que formiga entende? Instinto. É elemental. Né? E a conversa delas é através de inteligências refinadas, chamado ácido fórmico, que é aquela cadeia de comando. Então, aí, esse que está querendo passar o conteúdo compreende que não está cedo para discutir Platão, né? Com o formigueiro, mas aí, então, como ele domina todos os planos da matéria por conta do estado de consciência dele, né? Aí ele faz com que haja um aprestamento naquela organização, aí é assim que funciona. Assim que funciona. Você me chamou a atenção numa coisa que você... Só de um parênteses, desculpa. Então, você falou assim do incompreendido, né? O professor Henrique de Souza, ele diz assim, às vezes, para dar o meu conteúdo, não vou dizer o nome e tal, sirvam-me de palavras dos outros sem as quais eu não seria compreendido. Por quê? Porque a linguagem, isso é uma coisa assim, não muito usual, né, de comentar, é que a linguagem, o verbo, né, ela é uma expressão do estado de consciência. E então, se você quer que o outro compreenda, você tem que chegar num código de linguagem mais apropriado, um exotérico, para depois ter um mesotérico, para depois ter um esotérico, para daí, então, sim, aí a coisa se descortina. Sabe? Aí a coisa se discutindo, senão, né, não pode continuar, desculpa. Você falou em uma ocasião aqui que é importantíssimo isso, né? Que quando para a gente entender alguma coisa, a gente tem que ir até ela. Nós temos feito isso há muito tempo. Isso é bacana. À altura dos olhos. Isso, porque aí você está indo ao encontro de alguma coisa real que você ainda não conhece, uma coisa real que você ainda não conhece. Então você vai de encontro. Isso é bacana, isso é iniciação, isso é coisa certa. O que tem acontecido ao longo desses milênios, ou tantos ênios, sei lá quanto, é que exatamente tem os dominadores, vamos chamar do que seja que for, eles tentam nos trazer alguma coisa, tentam nos trazer para evitar que a gente vá. Então, eles nos trazem a ilusão, evitando que a gente acesse e dê de encontro com a verdade. Acho que é isso. É jogar açúcar no formigueiro. Pronto, é isso aí. É isso que acontece. O professor também, ele diz assim, quer dizer que daí, todas as vezes que um membro da instituição compreendesse uma coisa que ele tinha falado, ele tinha, por lei, obrigação de imediatamente dar o passo seguinte, porque ele tinha compreendido. Então, para que você consiga chegar a um ponto de realmente, assim, o dia... Você sabe assim, sabe onde todos têm o sexto sentido desenvolvido? Na lagarta. Quer dizer, é condição sine qua non para você se considerar um adepto, um iniciado, é você ter o sexto sentido desenvolvido. Então, o sexto sentido é a perceptibilidade, é a permeabilidade, né? Então, você ter o contato com esse todo. Não assim, usar astralmente esses sentidos do plano físico. Sim. Tá? É isso. Eu queria, a única coisa que não ficou clara dentro da nossa conversa, nós estamos nos aproximando aí do tempo, eu queria que você dissertasse sobre o sentido de hoje, o sentido que nós estamos desenvolvendo, que é o sentido do olfato. Me fala um pouquinho mais, o que ele representa? Nós falamos muita coisa e nós não falamos dele aqui. Como é que é o olfato? Vamos pegar assim, então o ser humano ele tem o sistema ósseo do reino mineral, tem o sistema neurovegetativo do reino vegetal, tem o sistema circulatório do reino animal, né? E tem assim, todas as inteligências dessas etapas evolucionais tá no ser humano.
E o reino que nos antecedeu, que foi o reino animal, então tudo funcionava baseado, a gente conversou agora um pouquinho, com a consciência baseada no neurovegetativo. Sim, Todos os sentidos eram no que a gente considera como plano etérico, né? Então, a gente sempre fala, por isso que daí a águia vê, o cão cheira, as coisas assim e tal. O olfato que a gente tem agora, ele é rudimentar, e a gente se encaminha para ter um olfato tão potente quanto o reino que nos antecedeu. Então, o caminho do ser humano é ter o olfato tão desenvolvido quanto era no neurovegetativo, no etérico, né? Só que daí agora com consciência. Lembra assim aquele V, né? Aquele processo de descida. Então você tem, né, a descida na consciência, que assim é a inconsciência máxima, que seria a matéria. Então você tem o etérico antes, né? E agora você tem o processo de subida, o etérico consciente. Então o olfato faz que a gente parte do etérico consciente. lógico, Ah, lógico. Só que daí, eu não vou só sentir, mas a coisa que é muito interessante é que, assim, no caminho para a perceptibilidade e para o sentido sintético, então, o olfato passa a ser desenvolvido, onde daí, assim, ele não só o que a gente conceitua hoje como olfato, mas eu vou conseguir sentir o aroma dos sons, sentir o aroma das cores, sentir o aroma das formas, e da mesma maneira e por decorrência, o que acontece? No caminho de evolução, quando o olfato tiver desenvolvido como sexto sentido, a matéria mudou, o estado de consciência mudou, por decorrência, junto mudou a visão, o tato, a gustação e a audição. Então, eu passo a ouvir as formas, a ouvir as cores, a gustar o som. Por isso, a gente pergunta assim, se ouvir uma música, daí como é que a gente traduz a pergunta para você quando você ouviu uma música? A gente pergunta assim, você gostou? sim. Gostar, gostar, né? Vem de conhecer, de gustar, exatamente. Então a gente tende, a tendência natural do próprio estado de matéria, do próprio estado de consciência, é que todos os sentidos densos funcionem dentro de si mesmo. Então, a visão tem em si os outros quatro, a audição tem em si os outros quatro, então eu consigo, assim, sem nenhuma distinção mais entre o que é audição e o que é visão. Por quê? Porque eu passo a ver em um estado de matéria diferente. Entende? Então, daí, essas coisas que daí hoje são chamadas de percepção extrasensorial, Sim. tudo bem, o termo está certo, porque aquilo que você está tendo um contato além dos cinco sentidos. A questão é o quão primário é esse mundo que está sendo tocado pela atual percepção extrasensorial Perfeito, ou por aqueles perfeito. poderes que a gente conhece e que são tão almejados, né? Assim, mas eu queria ter clarividência. Mas por que você queria ter clarividência? Eu queria saber os números da loteria, né? Então, você tentar adquirir uma facilidade adicional para um benefício, assim, ver, você quer um estado de consciência diferente para usufruir benefícios no estado de consciência atual. Sabe qual é a chance de conseguir? Zero. Zero, zero, zero. Zero, zero, Sim. não existe, porque você consegue enganar a si próprio e ao teu entorno dos sentidos. Agora, passou desse plano, o conceito de enganar inexiste. Inexiste porque criou, vai resolver, né? E não tem que assim, você fala da boca para fora que quer ganhar na loteria porque quer ajudar a creche, mas você quer se ajudar, você quer viver no doce de fazer nada a vida inteira. Só qual é a chance de você conseguir isso? Zero. Zero. Você quer comover Não, alguém ali. assim, é que a gente tem que, então, perceber que daí os órgãos dos sentidos correspondem ao estado de matéria. Da mesma forma, a minha consciência, no plano que ela tiver focada, determina quem eu sou. Se eu ajo só por instinto, entende? Aí não, assim, obrigatoriamente, a aquisição da consciência, o que é adquirir consciência? É fazer com que
as partes de matéria que me compõem adquiram a consciência que em mim existe. Qual é a consciência que em mim existe? Atômica, búdica, mente abstrata, parado esperando o quê? Fala assim, cruza pela pessoa, né? E aí você consegue ver no universo, e aí você pergunta assim, mas o que você está sentado esperando? Né? Pergunta para a divindade na outra pessoa. Daí a divindade fala assim, eu estou esperando que ele olhe para mim, estou esperando que ele me ouça. Né? E a gente daí assim, anda desembestadamente todos os dias na vida, sem ouvir, sem ver, sem tocar, sem compreender, vivendo num mundo muito louco, como se o único mundo existente fosse o mundo físico, né? E aí o mundo de verdade do qual a gente faz parte, né, e do qual a gente é feito, pacientemente está sentado esperando o quê? O livre-arbítrio. E aí a gente tem o caminho do conhecimento, que é a Jnana, tem o caminho da devoção, que é Bhakti, né? Do equilíbrio dos dois vem a compreensão, ou, se não acontecer, decorre do choque entre os dois, pela não compreensão, o caminho do karma, que daí é a Shibata, aprende sofrendo. Ficou muito claro que não adianta ter percepção extrasensorial desenvolvida se você não tem desenvolvimento concomitante com a consciência. Não vai servir, o máximo que vai servir é para fazer showzinho para amigos ou para qualquer outra coisa. Porque daí você assim, vamos fazer uma viagem astral. Qual é, e quando você vai fazer uma viagem astral, quer dizer que então você vai assim, andar no mundo astral. O mundo astral são 7 planos, cada um dividido em 7, são 49, né? E daí eu vou andar até onde? Até onde a matéria que me compõe permite. Se o meu mundo, a minha consciência, a minha alma, né, ela é densa e ela está focada no astral mais denso, até onde que eu vou, independente de qual é a peripécia, qual é que é assim a estripulia que eu faço no astral, eu vou assim, Deus a Indra, né? Ela se jogou no chiqueiro para ver como é que era viver humanamente, chafurdou, se esqueceu que era Deus e foi sacrificada para acordar, né? Então, se eu vou fazer uma viagem astral, vou viajar para onde? Para onde, assim, até onde o gás do meu balão permite. Então, perfeito, perfeito. Se eu tenho uma consciência densa, uma alma densa, se eu quero um benefício de desenvolvimento e eu vou fazer um desdobramento astral, onde é que eu vou? Eu vou só até onde os meus desejos existem. Eu vou viajar para aquele mundo que esteja entrelaçado com os meus desejos. Por quê? Porque é o único caminho que a minha alma conhece. Né? É a diferença entre você andar numa rua de uma metrópole no horário do rush, trocentas pessoas, né, andando junto com você, né, e tem atrito, e tem ruído, e você não consegue ver o céu porque tem muito edifício, tem poluição, né? Assim, é aí que você está viajando astralmente. Por quê? Porque aquele que é o teu mundo, porque é aquilo que está em você. Agora você tem uma alma pacífica, né? Você trabalha pela fraternidade, você busca compreender. Aí você vai viajar. Como é que você vai viajar? Aí você vai planar por aquela cidade, pela outra cidade, né? Mas daí eu vou ficar só voando por cima da cidade? Não. Quem sonha, né, que voa o tempo inteiro, né, ou quem deseja fazer uma viagem astral para voar sobre a cidade, isso aí é filhote de avião, né? Ou filhote de passarinho sonha que voa, né? Você quer fazer uma viagem para voar por cima das cidades, ótimo. Só que é o seguinte, é um mundo à parte. Você vai ter que ter um código de linguagem e conversar com quem ali habita. Não existe mundo vazio no universo. Não existe mundo vazio no universo. Não existe um mundo que é o estado de consciência sem estar habitado por seres com estado de consciência equivalente. Por quê? Porque a matéria determina a consciência. É isso aí. Então não adianta ser viajante muito doido, porque você vai ser escorraçado. Não, foi muito bom. Eu acho que a abordagem foi muito, muito bacana. Eu acho que dá para pensar agora, dá para pensar muito. E eu acho que tem que. Como é que se saber o que está fazendo, né? Porque. Sim, você entra no teu carro, né? E você vai querer dirigir loucamente. Você tem que ter uma direção para ir. Você fala assim, eu vou sair sem destino, sem caminho. Sem caminho, vírgula, né? Porque você vai ter que chegar na frente e escolher se vai para a esquerda ou para a direita. Chega na frente. Então, você sempre está escolhendo o caminho, né? Você pensa que não está escolhendo o caminho, mas sempre está.
Sempre está. A questão assim, quais caminhos que a gente vai escolher, né? Então, assim, você tem 7 sentidos, 7 estados de consciência, 7 planos universais, essas coisas assim, e você tem que caminhar, você tem que evoluir, porque você tem que se assenhorar desse processo para que daí você consiga se sentir como ser humano. Perfeito. Né? Enquanto isso não acontece, né, daí a vida é um desperdício. Né? Na minha opinião, a vida é um informação está aí. A partir de hoje, aqui desse programa, do que nós falamos agora, as pessoas que nos assistiram, estão nos assistindo, elas já deram azar, vamos dizer. Né? Por que deram azar? Porque agora elas já não são mais ignorantes. Agora já estão sabendo. A responsabilidade é na altura do conhecimento. Perfeitamente. Enquanto se ignora, ninguém pode te cobrar absolutamente nada, mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente passa a ser responsável pelos nossos atos, pelas nossas ações, e está aí. Jorge, meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela disposição. Eu sei que você, brother, você tem atividades 1000, eu dou bronca em você muitas vezes, porque eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu sei, nas últimas semanas eu tenho dormido em dias alternados, né? Eu tenho dormido cada 2 dias. Então, eu tenho abusado, você é um cara abusado, assim, né? Então eu sei como é que você... Eu cobro, às vezes brigo com você, porque a gente adia a gravação, tudo, mas eu sei. Então, muito obrigado, eu agradeço o seu esforço. Você, é uma felicidade poder vir conversar. Então tá, se cuida aí, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. E se alguém falar para vocês sexto sentido, lembre que sexto sentido já é perceptibilidade, é um estado de consciência búdico. Esquece, ninguém tem sexto sentido aqui nessa massa humana, né? E o quinto sentido a gente está desenvolvendo para se apropriar de um mundo onde a matéria já é outra, que é um mundo etérico, prânico, né? E onde tudo muda, sabe? O resto, né? O resto é você viajar no teu quintal, né, e achar que você foi para o Nirvana ou para o Éden. Não, ali é só o teu quintal. Nirvana é outra coisa. É isso aí, Jorge. Obrigado, meu querido. Um grande abraço para vocês. Bom descanso, querido. Gente, agora não pode dizer que não sabia. Então, vamos seguir. Ficar esperto, de olho, atentos àquilo e as nossas percepções, né? Vamos ficar atentos às nossas percepções. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.